Os dois com mais informações sobre esse negócio que não deu certo. Fala, Vitor. Oi, Léo, meus amigos do Alterosa Esporte. Que bagunça virou essa negociação do Cruzeiro com o Flamengo pelo meia Matheus Gonçalves, hein? O jogador de 19 anos era esperado no começo dessa semana aqui na Toca da Raposa para fazer exames médicos e, se aprovado, assinar contrato por 5 temporadas. O acordo girava em torno de 22 milhões e 500 mil reais à vista por 50% dos direitos econômicos. Estava tudo certo, apalavrado entre os presidentes dos clubes, o Pedro Lourenço e o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o jogador também já tinha dado o ok. Mas ontem, no começo da noite, o mandatário do clube carioca comunicou ao Pedrinho que iria cancelar o acordo. Agora, a diretoria celeste também encerrou qualquer vínculo com o clube carioca e aí entrou em cena o empresário do atleta. Segundo o companheiro Venê Casagrande, do SBT do Rio de Janeiro, pode até tentar recuperar esse acordo. O certo é que ainda teremos mais capítulos dessa novela nas próximas horas ou nos próximos dias, Léo. Eu volto com você. Valeu, meu caro Vitor Moreira. Daqui a pouco ele volta com uma reportagem especial sobre o Caio Jorge, que também está na mira de estrangeiros aí. Hugão, vai fazer muita falta se o Matheus Gonçalves não vier? Sempre faz, Leopoldo Siqueira, porque é reforço, né? Reforço é interessante você ter, porque você dá uma olhada para o banco, você tem possibilidades. É um jovem de muito potencial, de um enorme potencial. Não há o que se discutir sobre isso em relação ao Matheus Gonçalves. Mas o que acontece também é o seguinte, Toledo é dessa época, o Leopoldo Siqueira também. Sou tão velho. O fio do bigode. Não, você me ensinou muita coisa, Toledinho. Eu sei do fio do bigode. Claro. Acordou, tá acordado, Deu tudo a palavra, certo. tem que dar. Mas o que é que mostra isso? Futebol, é que o Flamengo atenção. não tem. E o Flamengo está arregando. Por que ele está arregando? Porque ele sabe que vai reforçar alguém que está ali com a mesma pontuação que ele e que pode complicar ele no Campeonato Brasileiro. Por esse ponto, eu posso até compreender. Agora, a bagunça que está acontecendo é da parte do Flamengo, porque o Cruzeiro fez a sua parte. Quanto que é? É tanto. Toma aqui tanto. É isso o valor? Toma aqui tanto, queremos o garoto. E o Flamengo deu uma regada. Ô, Gão, eu acho que não é nem pessoal com o Cruzeiro, não. O Flamengo tá com um diretor, me fugiu o nome dele agora, que tá colecionando situações parecidas. Eles estavam contratando um jogador lá, o irlandês, aí quando vazou a notícia, gerou um protesto, desfez na última hora. Tinha um jogador do Flamengo indo para Portugal, quando souberam, desfez de última hora. E agora de novo com o diretor Matheus. Rede social. Mas na ele joga na rede. Se der errado, ele volta atrás. Toledo, às vezes eu acho que é jogo de conselho, de dirigente, Pode ser. Pessoas de oposição. Ele que vaza notícias para desfazer, porque não concorda com a situação. Pode ser, mas na situação do Cruzeiro, o Cruzeiro tá com a mesma pontuação que o Flamengo. Ganhou do Flamengo, tá apertando, o cara falou assim, eu vou reforçar o meu Pode ser adversário. um jogo de poder. Vou mostrar pro Flamengo aqui o meu poder. Mas que ele pro fala Cruzeiro. tem razão, porque você não vai reforçar o adversário. E o Cruzeiro já está querendo também, né, pelo que está se falando por aí, fazer um pré-contrato com o Matheus Cunha, que é o goleiro reserva do Flamengo. Agora aqui é só se contrato, né? Eles pegam o goleiro deles e mandam pra gente pra tomar frango, né? Que é o caso do Matheus Bento no América. Estragando. Mas aí é o sensacional. Seu time é fraco. Por falar em jovem produção, Caio Jorge está na mira do Zenit, mas o Cruzeiro não quer nem ouvir. Vitor Moreira traz tudo agora. Ele é o cara do momento. Os companheiros sabem disso. O torcedor também. Caio Jorge tem até música, que já contagiou todo mundo no Mineirão. O goleador celeste tá bailando na temporada. Abraçado por um grupo que entendeu bem a importância dele. O Caio vive um ano incrível. É o artilheiro isolado da Série A, com 11 gols em 13 jogos. E está a 3 de ser o maior goleador do clube nesta década. O Caio Jorge já balançou as redes 20 vezes com a camisa estrelada. E quem lidera esse ranking é um outro atacante, o Edu, que fez 2 a mais do que o Caio em 2022. Números que chamam a atenção de times da Europa. Clubes da Alemanha já sondaram a situação do atleta. Por último, o Zenit da Rússia. Tenho certeza que eu posso ajudar muito mais a equipe, minha equipe, consigo desempenhar muito mais do que eu venho fazendo e é só o início. O atacante chegou ao clube há pouco mais de um ano. Estava na Itália depois de ser revelado pelo Santos. Foi muito cedo para o velho continente, logo aos 19. Voltou aos 22 para o Brasil
e escolheu a Raposa para retomar o futebol que o fez sair do país. Um dos motivos de eu ter retornado aqui ao Brasil, justamente para o Cruzeiro, porque a torcida é uma nação azul assim fantástica, gigante. Eles podem contar comigo aí que eu vou dar a vida dentro de campo e, se Deus quiser, a gente vai conquistar muitas coisas juntos. O Caio e o Cruzeiro estão no caminho certo dessas conquistas. Gols, vitórias, tudo que leva um time a títulos. E se continuar desse mesmo jeito, além de campeão, o Caio tem tudo para entrar na história do clube. A gente tem um objetivo, sim, no Campeonato Brasileiro, sabe da nossa qualidade, a gente vê no jogo a jogo que dá pra gente chegar, então a gente vai continuar brigando. E sobre artilharia, estou muito feliz, vou continuar fazendo meus gols ali para, quem sabe, no final da temporada não ser artilheiro. Ô, Léo, desde o ano passado eu sou defensor do Caio Jorge aqui. Ele perde um pênalti, logo nos primeiros jogos ali com o Cruzeiro. E aí eu falo, galera, paciência, vamos ter calma. E é uma palavra que o torcedor não gosta muito de ouvir. Tenha paciência, que tenha calma. E pelos gols do Caio Jorge, nós chegamos à final da Copa Sul-Americana no ano passado e também teve gols importantes no Campeonato Brasileiro que nos garantiu até uma colocação de relevância dentro da competição. O que acontece? Começa o ano e o Caio Jorge abre mão de uma parte considerável das suas férias para poder se recuperar fisicamente, ganhar essa força física, para poder fazer isso que vocês estão vendo aí agora no VT, ganhar essa força de combate, essa força explosiva de... Evidentemente que como o Brasil é um celeiro que revela grandes craques e o Cruzeiro é sim uma vitrine, uma grande vitrine de futebol mundial, evidentemente que ele ia ficar no radar, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro e fazendo os gols que estão fazendo. Os times alemães que estavam interessados eram o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique. Acho que o Bayern de Munique mais uma sondagem. O Leverkusen talvez tentou alguma coisa mais assim de eficiência e o próprio Caio Jorge não quis ir. Agora tem o Zenit da Rússia, que também está interessado. Mas acho que o Caio Jorge faz a coisa correta agora, porque ele mesmo tem um planejamento de carreira, porque ele pretende voltar para a seleção brasileira. Falamos sobre isso ontem, dele estar no radar da seleção brasileira, porque ele quer disputar uma Copa do Mundo e quer ser um dos grandes atacantes dentro do cenário brasileiro. Para isso você precisa de um planejamento e uma estratégia de carreira. E isso ele está fazendo. E encontrou o lugar certo para isso, porque o Cruzeiro é um time muito organizado e ele está na mão de um técnico que pegou ele e falou assim, garoto, vamos mapear aqui o seu perfil individual, o que você pode evoluir e nós vamos trabalhar com você. O resultado é esse aí, meu ponto esquerdo. Pois é, para o Cruzeirense, o Caio Jorge tem nada que ir para Rússia. E você não tem nada que ir para a Turquia. Não? Leonardo Jardim, a ele foi perguntado, o Cruzeiro é candidato? É favorito ao título? Não, eu acho que nós temos que ser muito honestos com toda a gente. Eu acho que as equipas que tiveram no Mundial foram equipas que representaram bem o Brasil, são equipas que têm um elenco, como mostraram, algumas chegaram à meia-final da Copa do Mundo. Em Portugal isto não pode ser a 8, mas também não pode ser 80. A gente tem que andar aqui no nosso meio termo e acreditar que cada jogo... Eu disse aos jogadores, nós não temos Copa do Mundo, não temos Libertadores. Então, cada jogo do campeonato e da Copa do Brasil tem que ser as nossas finais. Nós temos que dar tudo e empenhar todas as nossas qualidades e forças nesta competição. Certo então, Jardim. E a gente foi buscar, é claro, na fonte... no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que fez esse cálculo aqui. Eu vou me posicionar ali para fazer aquela chamada geral do Alfa XL da marca peruana, enquanto vocês, bancada, debatem. Flamengo com 27,5%, Cruzeiro com 18,2%, o Bragantino aparece com 13,1% e o Palmeiras 12,8%, o Atlético com 2,5%. Na matemática, tá cedo ainda? Ou vocês já estão vendo o campeão? Não, aí é loucura. Julho? Isso aí é eu esqueço o nome do professor lá, o Chicão lá da UFMG, esqueci o nome dele, é atleticano também. É só pra ele não ficar parado até novembro. Não, e se pensa bem, se ele é atleticano e pôs 2,5 pro Atlético, é porque o trem tá feio mesmo. Mas, na verdade, o que acontece? Eu sempre falo com todo mundo que essa primeira fase do Campeonato Brasileiro é importantíssima para o que você vai resolver no final do Campeonato Brasileiro. Exato. Em 2019, por mais que vocês não gostem que eu lembro disso, aquele primeiro momento eu vivia falando, gente, é agora que resolve nossa vida no Campeonato Brasileiro, porque no final vira areia movediça. Aí vai deixando, né? Porque assim, quem tá disputando o título vai querer o título, quem tá brigando para não cair começa a ficar complicado, quem tá querendo vaga começa a brigar. E na briga pelo título você ganha confiança, a torcida vai junto, é o efeito contrário da areia movediça do Z4. Então é nesse momento que esse percentual te ajuda a conquistar o seu objetivo. Por isso eu acho importante esse percentual agora, e é interessante que o Cruzeiro tá com esse 18,2%,
Porque sim, nesse momento o Cruzeiro é quem briga realmente no topo da tabela com o Flamengo pela disputa do Brasileiro. Se vai ganhar, são outros 500. Agora quem está subindo pra caramba por